Olá pessoal, eu me chamo Marcos Queiroz e estamos aqui para mais um vídeo dentro do quadro Pensando Alto, que nós estamos utilizando aqui um subtema que temos vários vídeos sobre ele, que são as teologias particulares. E hoje nós vamos falar sobre o Deus de Erich von Däniken. Se vocês não sabem quem é Erich von Däniken, é o autor que escreveu o livro Eram os Deuses Astronautas, que nos faz essa pergunta singular, né? E tentava explicar vários acontecimentos de divindades que apareciam no passado, né? De acontecimentos bem incríveis, como a construção das pirâmides, né? Ou algumas outras construções fantásticas, e também de algumas inscrições ou imagens, né? Descritas, né? Ou imagens em si, ou acontecimentos descritos na Bíblia, descritos em livros sagrados, como o histórico épico indiano Mahabharata ou Ramayana e tal, que fala de seres que vêm de cima, do alto, do espaço, etc. Então, dos povos também primitivos da América, que falavam que existiam seres que vieram do norte, do sul, do leste, do oeste e do alto, e também desses povos que construíam estradas, pistas, que sem ainda eles terem nem sequer cavalo, e não se sabia para que serviriam essas pistas. Então, tantas e tantas provas, tantas e tantas evidências que mostram que poderia ter acontecido a existência de astronautas ou seres de outros planetas visitando a gente no passado e que foram considerados como deuses para nós, né, nesse tempo primitivo. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse Deus de Erich von Däniken, que seria algo desse tipo. E aí a gente questionar assim, será que isso é verdade? Será que isso desfaria ou tiraria todas as tradições religiosas com as divindades, deidades, os devas, os seres divinos que foram considerados pelas várias culturas esotéricas do passado? Será que tudo isso seria negado com este pensamento de Erich von Däniken? Vamos ver tudo isso logo depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, este livro, Eram os Deuses Astronautas, que eu tenho aqui a edição mais antiga e essa edição mais nova, né? Já saiu, inclusive, uma outra edição comemorativa de aniversário, né? Com mais informações, com mais prefácios, né? Porque este daqui só tem um prefácio, esse aqui tem vários de apresentação, explicando e trazendo algumas coisas novas que surgiram depois de que foi publicado e depois que virou moda, né? É um livro que foi escrito em 1969, né? E passou a ser uma coqueluche, né? Uma febre nos anos 70, anos 80 também. E muita gente leu e ficou curioso. Saiu um vídeo também em VHS na época, né? E depois transformaram em DVD, na época do DVD. E o próprio autor, Erich von Däniken, fala, né, que ele foi ousado de escrever um livro desse, de alguma maneira sendo meio considerado herege pelos católicos, pelos religiosos de modo geral, que viram seus deuses sendo transformados em astronautas. Mas ele mostra, como algumas imagens que eu vou mostrar aqui para vocês ao longo da nossa fala, né, imagens que ele traz no livro e imagens que ele faz referência no livro dele, mostrando a possibilidade, né, de alguns desses seres que eram considerados divindades pelos indianos, pelos povos da América primitiva, né, primitivos da América, eles tinham imagens que lembravam muito de astronautas mesmo, né, e até mesmo com as vestimentas que eles adotavam e tal, e semelhantes a algumas que se adota hoje como astronautas ou algum tempo atrás, na época em que o livro foi escrito, né. Nós temos aqui um trecho que eu separei, né, que no capítulo 6, que o título é Imaginação e Lendas Antigas ou Antigos Fatos, que ele diz assim: na mitologia dos esquimós se afirma que as primeiras tribos haviam sido levadas para o norte por deuses de asas de bronze. Os peles vermelhas mais antigos têm notícia de um pássaro trovão, entre aspas, né, que lhes trouxe o fogo e os frutos.
Finalmente, a lenda maia, Popol Vuh, nos relata que os deuses conheciam todas as coisas, o universo, os 4 pontos cardeais e até a face redonda da Terra. Imagine que eles ainda não sabiam da teoria, né, da Terra redonda e tal. Hoje em dia tem gente que ainda acredita que a Terra é plana, mas paciência. Bom, por que falam os esquimós em pássaros metálicos? Por que os índios se referem a um pássaro do trovão? Como e de onde os antepassados dos maias poderiam ter sabido que a Terra é redonda? Os maias eram inteligentes, possuíam cultura elevadíssima, legaram-nos não somente um fabuloso calendário, mas deixaram-nos como herança também computações incríveis. Sabiam que o ano de Vênus tem 584 dias e avaliavam a duração do ano terrestre em 355,2420 dias. O cálculo exato hoje é 365,2422. Então isso aqui são só alguns exemplos entre vários, né, mostrando ciclos de outros planetas também, certos números sagrados que eram considerados por eles sagrados e que depois, quando se faziam a matemática do conhecimento da astronomia geral, coisa que eles não poderiam ter com tanta precisão, já era possível eles fazerem lá dentro do calendário maia. Isso só para citar o exemplo dos maias, né? Mas também existe a presença de gigantes, que a Bíblia fala, a presença de carros, né, e pessoas que usavam vestimentas especiais para usarem alguns transportes que faziam a pessoa viajar pelo ar e tal. Então, assim, tudo isso são coisas curiosíssimas que deixam a gente invocado para se perguntar: será que realmente os deuses do passado, né, como esses que vocês estão vendo aí ao longo de várias imagens que eu estou colocando para vocês, será que esses deuses do passado são realmente seres que vieram de outros planetas? A gente, dentro de uma perspectiva espiritual mais profunda, não pode nem dizer a você que sim, nem dizer que não em cada caso desse tipo. Alguns casos têm evidências muito fortes e que faz a gente realmente refletir e acreditar na possibilidade de terem sido seres de outros planetas mesmo. Depois o Erich von Däniken se empolgou com o sucesso do livro e começou a escrever vários outros livros, aparições, não lembro todos os títulos que ele colocou, porque eu mesmo acabei não adquirindo. Ele tentava explicar as aparições de Fátima, as aparições de Nossa Senhora como sendo também aparições de seres extraterrestres, e praticamente todos os fenômenos paranormais, todos os fenômenos considerados estranhos e assim, fenômenos fantásticos, eram considerados por ele de origem extraterrestre. Podemos até considerar alguns que sim, outros que não, só analisando cada caso, mas a gente também não pode dar a palavra final de nenhum deles. O que importa só é a gente dizer o seguinte: sendo seres extraterrestres ou não que trouxeram algumas informações, o que se notou dentro do estudo de religiões comparadas, que até a própria teosofia fez muito bem, é que muita coisa havia em comum. Então vamos supor que a gente tenha um ser de outro planeta que veio até nós por um avanço evolutivo muito grande. Eles podem sim ter contato com informações superiores. Eles podem até não ser o suprassumo da evolução no planeta deles, mas podem até ser mais evoluídos que nós, comparando com nosso nível evolutivo aqui nesse planeta. Não só tecnologicamente, mas espiritualmente falando também. Porque a evolução, quando se trata de séculos e séculos, milênios e milênios à frente de nós, tanto vai ter evolução tecnológica como evolução espiritual, porque a gente passa por poucas e boas, tanto em uma área como em outra. Então é possível que também sejam entidades num nível de evolução superior que estão entrando em contato com acessos de registros acásticos. Então isso não perturbaria, uma visão espiritual mais abrangente da filosofia e da espiritualidade de todos nós. Então não devemos deixar de acreditar em Deus por causa disso, e nem ele, o próprio Erich von Däniken, deixou de acreditar em Deus por isso, porque o tempo inteiro ele fala a respeito da existência de deuses, que podem ser de outras localidades do universo, mas isso não negaria a existência de um grande Deus. Tem uma passagem que eu me lembro muito bem quando eu era estudante. Tinha um professor de matemática
que ele parava a aula às vezes para trocar ideias comigo de assuntos como esse. Ele era maçom e ele sabia que era espírita na época, e a gente, às vezes os alunos, os colegas, ficavam meio chateados porque ficava um diálogo o tempo inteiro entre eu e ele, e eu até me sentia constrangido, mas lisonjeado de alguma forma também de conversar com ele. E ele repetiu uma frase do livro Eram os Deuses Astronautas, que fez com que eu acabasse lendo esse livro na época, e acabei gravando essa frase, essa passagem, e utilizando em vários momentos, né, de palestras, etc., porque me marcou muito, né? Eu não sou muito de gravar as frases, as coisas, mas essa frase me marcou. Nessa frase ele diz o seguinte, é um pouco tentando explicar a partir do título Eram os Deuses Astronautas, essa pergunta. Ele diz assim: se pensarmos e perguntarmos assim, eram os deuses astronautas, não estaremos sendo ateus, pois temos a firme convicção de que quando a última pergunta relativa ao passado da humanidade tiver merecido resposta genuína e convincente, algo restará no infinito que, por falta de nome melhor, chamaremos de Deus. Olha que interessante. Ele não está sendo ateu, sim, ao falar que os deuses são os astronautas, né, de outros planetas que vieram para cá, porque, né, isso não quer dizer que estes próprios astronautas não tenham um ser superior, né, a eles, e não significa que existam hierarquias e hierarquias de seres ao longo dos planetas e dentro do nosso planeta convivendo conosco e a gente nem saiba, como é o que é bem provável que aconteça. Várias entidades de planetas diferentes que podem até estar entre nós e a gente nem perceba. E isso não nega a possibilidade da existência de um ser supremo, um ser superior, dentro da crença de cada um de nós, certo? Então é isso que eu gostaria de dizer sobre esse tema. Espero em algum momento também trazer de novo esse assunto, Eram os Deuses Astronautas, porque é um assunto muito empolgante e bem cheio de detalhes, bem rico em informações. Aqui nós só passamos por alto sobre elas e só através de imagens, certo? Então faremos isso em algum momento, né, oportuno. Se gostaram desse vídeo, deem um like, por favor. Se gostarem dos assuntos desse nosso canal, se inscrevam para terem outros vídeos como esse em notificações quando vocês abrirem o canal de vocês do YouTube, e comentem quando acharem interessante, pedindo assuntos ou comentando sobre o assunto que a gente falou, se discordou, ou se quer complementar de alguma forma. E não esqueçam também de apertar o sininho, né, para poder ter essas notificações chegando, como eu já disse nesse instante, tá certo? Então, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.